Estava orando, buscando o Senhor, o que o Anésio pediu para que eu ministrasse hoje, e eu fiquei pensando, é uma responsabilidade tremenda ministrar no meio de uma série do Anésio, né? Então o Anésio tem sua série, está ministrando a série sobre provérbios, e no meio dessa série aparece lá e pede para eu ministrar. E eu busquei do Senhor, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo para que eu fale para os irmãos? E Deus tentou assim, bater no meu coração, chacoalhou meu coração, falando sobre sonhos. Sonhos. Nós percebemos que a maioria de nós, se não a totalidade de nós, eu espero que a totalidade de nós, temos sonhos. Cada um de nós aqui tem um sonho, tem um projeto de vida, tem um sonho ministerial, um sonho pessoal, um projeto de vida na área de ministério, na área da vida pessoal. Cada um de nós aqui tem algo dentro que queima. Quando você alinha com aquilo que é o seu sonho, o teu coração queima, começa a pulsar mais forte. Tem gente que gosta de algumas coisas diferentes das suas, mas uma pessoa gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Mas quando bate esse desejo que tem a ver com o seu sonho, o teu coração começa a bater mais forte e você se alegra em fazer alguma coisa que é o teu sonho. Certo? Nós temos visto que muitas pessoas, elas não conseguem ir à frente. Estagnaram-se. Não vão para frente, no ponto de vista pessoal, no ponto de vista ministerial. Eles simplesmente estagnaram-se. E eu ouso dizer que isso acontece porque essas pessoas não sonham mais. Porque o sonho é o combustível para as nossas vidas que nos leva a ir à frente. O sonho é o combustível que nos faz avançar. E hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Conversar com vocês um pouco sobre sonhos. Como é de praxe, vamos dizer, tema de hoje, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, te peço graça, Senhor, te peço direção, te peço, Senhor, sabedoria e discernimento para entender aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, para poder ministrar aquilo que o Senhor quer que nós falamos hoje, Senhor. Que os corações sejam alcançados, que nós estejamos com os corações sedentos por Ti, que possamos receber essa palavra como semente em nosso coração e o nosso coração seja como terra fértil para poder frutificar essa palavra, Pai. Nós recebemos isso, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Atos 2:17. Se você não trouxe, o texto estará aqui no telão. Que diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Nos últimos dias, o Senhor derramará sobre cada um de nós o seu espírito. Os seus filhos e suas filhas, eu e você, profetizaremos. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Yang Shou, que é o pastor da maior igreja conhecida pela história, ele diz o seguinte, que sonhos e visões é a forma do Espírito Santo, é a linguagem do Espírito Santo falar conosco. Deus colocou em cada um de nós aqui um projeto, um sonho. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui tem um sonho no seu coração? Olha para o lado aí. Olha para o lado. Olha para o lado. Todos nós temos sonhos no seu coração. Graças a Deus por isso. Deus tem sonhos. Deus colocou sonhos. E esses sonhos foram semeados por Deus. Você fala, não, mas a minha vontade, né? Eu tenho um sonho, vamos dizer, de ser arquiteto. Deus te capacitou e Deus te colocou para isso. O desejo é isso. Eu quero ser matemático. Boa sorte. Mas é sonho, semente de Deus na sua vida. O meu sonho é cuidar de pessoas. O meu sonho é isso. O meu sonho é... Já pensou as pessoas que eu admiro muito? Aquela entidade Médicos Sem Fronteiras. Já viram falar? Admiro demais, demais, demais. São pessoas que se despojam de tudo, se desfazem de tudo por um tempo e vão realizar um sonho, que é, com a medicina, servir pessoas, ajudar pessoas e curar pessoas através da medicina. Se dispõem, no meio da guerra, nos lugares que geralmente ninguém queria ir, porque uma consulta custa muito caro. Né? Eu estava lendo uma revista
semanal dessa semana aqui, que saiu esse fim de semana, e tem alguns médicos que, algumas consultas chegam a custar R$ 1.500, uma consulta. E esses médicos, que são tão bons quanto, se dispõem a ir onde ninguém vai e ajudar essas pessoas que são totalmente desamparadas, desassistidas. Essas pessoas tiveram um sonho que Deus colocou em seu coração, que foi regado, que cresceu, que virou realidade, se tornou realidade, e hoje eles estão executando isso. A grande razão para nós vermos muita gente não realizar os seus sonhos, a grande razão de vermos essas pessoas não conseguirem andar, é porque elas deixaram de lado o sonho que Deus colocou no coração. Veja bem, quando você tem um desafio, você tem no seu coração um desafio, Deus colocou para você um desafio, e você acha que é muito grande, você diz assim, eu não consigo resolver isso, eu não consigo fazer isso, isso é impossível. Meu irmão, não existe impossíveis para Deus. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar para fazer isso, Ele vai prover as situações para você fazer isso. Mas quando você acha que isso é muito maior do que aquilo que você imagina fazer, você põe de lado esse sonho, e esse sonho deixa de existir dentro do seu coração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quanto de nós aqui temos alguns sonhos que nós esquecemos? Talvez esteja lembrando agora. Puxa vida, eu tinha um sonho. Esquecemos esse sonho. Geralmente a gente, quando é criança, a gente vai crescendo e esses sonhos vão populando a nossa mente. Eles começam a crescer, eles começam a nos consumir. Cada um de nós aqui, se eu perguntar, a grande maioria, quando era criança, tinha um sonho, que hoje fazem diferente daquele sonho de criança. O caminho nos levou, a vida nos levou a tomar várias decisões, nos levou a sair de um caminho para o outro. Mas no fundo, esse sonho continua guardado aí no seu coração. Você quer ver um negócio? Eu, por exemplo, eu tinha um sonho quando eu era pequeno, lá em Barbacena, pequenininho. Eu tinha um sonho, eu queria ser médico. Eu achava demais ser médico. Até que eu descobri que eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Aí eu pensei assim, eu falei, mas aí é difícil, né? Como é que eu vou ser médico? Vou fazer uma cirurgia, vou cortar e vou desmaiar na sala. Já pensou? Então, esse sonho foi modificando. E Deus foi me dando coisas novas. Talvez fosse a vontade, um desejo só no meu coração, e não um projeto de Deus para mim. Mas começaram a mudar algumas coisas em minha vida, e o caminho foi mudando, até que eu achei um projeto de Deus. Eu consegui enxergar um projeto de Deus na minha vida. E quando a gente consegue enxergar, identificar o projeto de Deus para a nossa vida, é uma alegria tremenda. Porque a gente começa a ver o rumo que Deus deu para a nossa vida. A gente começa a sentir aquilo que Deus nos planejou para sermos. Tempo novo. Quem nunca sonha, nada conquista. Isso é uma verdade. Eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito. Um dos maiores, na minha opinião, por favor, gênios da nossa época, chamava-se, né, que morreu, Steve Jobs. Eu admiro pra caramba Steve Jobs por conta dos sonhos que esse homem tinha. Esse homem sonhou com um monte de coisa que você nem imaginava. Hoje você pega um celular, você tira uma foto, você transmite essa foto, você filma, você põe ao vivo. Mas só que antes dele sonhar com isso, você não sentia falta disso, sentia? Alguém sentia falta de celular aqui? Vocês são mais novos que eu, claro, né? Estou falando do povo mais antigo, gente lá da década de 70, né? A gente não tinha nem celular, nem computador. A gente ia fazer um trabalho de escola, tinha que ir na USP fazer xerox lá na universidade, né? Na biblioteca. E a gente sentia falta de celular? Não sabia nem o que era isso. Hoje você vive sem o tal do celular? Vamos lá, de verdade. Não mintam aqui para mim, por favor. Você vive sem o tal do celular? E sem um computador? Primeira coisa que as pessoas, não todas, claro, vão na casa de um amigo, a segunda coisa, que pergunta pro cara qual que é? Qual é a senha do Wi-Fi? Você percebe que o nosso mundo vive em função de sonhos? Steve Jobs diz o seguinte: cada sonho
que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Cada sonho que você tem, você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Já pararam para pensar nisso? Quando eu falo de sonhos, eu penso o seguinte: na década de 70, eu gosto muito de seriado, de filmes e tal. Não sei se vocês gostam disso também, eu curto muito seriado, principalmente de ficção científica. E na minha época, lá em 1970, antes que algum engraçadinho pergunte, sim, era colorido, já tinha TV a cores, sim, tá? A gente assistia um seriado chamado Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. Star Trek tinha uns negócios muito da hora para a época. O cara puxava um botão, um negócio assim, abria, plá, falava com o outro, que parecia um celular hoje, né? A pessoa ia doente para o hospital, o cara passava um aparelho em cima assim, dizia, olha, tem isso, que parecia o gráfico do cara lá. Enfim, ele sentava numa mesa, tinha as telas assim, conversava com um cara no outro planeta, olhando assim e tal. Tudo aquilo que a gente via no passado, a gente brincava com isso, vocês pararam para ver que hoje é realidade? Hã? Pararam para ver? Você passa numa máquina lá, tomografia de ressonância, sei lá, o cara te vê por dentro fatiado e depois 3D rodando assim na sua frente. Você puxa seu celular, ora, eu quero transmitir esse culto ao vivo para o planeta. Você pega o celular, tem um aplicativo lá, você transmite para o planeta ao vivo. Eu quero falar com um amigo meu que mora em outro país, é só discar, o cara fala com você em real time. Gente, isso se tornou realidade. Por quê? Alguém sonhou, alguém semeou, e alguém foi em frente, deu foco para esse sonho, isso se realizou. Eu estou falando de coisas materiais. Imagine os sonhos que Deus colocou em nossos corações para alcançar vidas. Se Deus não vai tentar ou regar esse sonho na sua vida o tempo todo. Poucas pessoas hoje conseguem realizar o seu sonho. A impressão que dá, vocês conhecem, sabem disso, né? Muita gente chega para você, fica frustrado, fala de frustração de sonho, enfim. Mas parece a impressão que dá é que Deus tem uma lista lá, com o nome de algumas pessoas só, que fala assim, bom, isso aqui sonho eu vou realizar, esse sonho eu vou realizar, esse sonho eu vou realizar, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui eu não quero nem ver. A impressão que dá é isso. Mas não, Deus, Ele colocou em nosso coração, Deus tem interesse que nossos sonhos se realizem. Porque foi o próprio Deus que semeou esses sonhos em nossos corações. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Você pode falar, olha, pastor, às vezes eu desisto dos sonhos que eu tenho, porque eu tenho muito problema. Quanto maior for os seus sonhos, maiores serão as adversidades que virão para impedir que você realize esse sonho. Você precisa persistir. Você precisa ser aquela pessoa de foco. Temos que ter foco, porque senão não conseguimos nada. Como é que você faz para entrar na faculdade? Primeiro você estuda, não é isso? E estuda, e estuda, e estuda. Aí depois você faz o vestibular. Nem sempre você passa. Afinal, não é todo mundo que nem o Rui, né? Que faz 20 faculdades, passa nas 20. Né? Não sei se você sabe, o Rui era doutor em História e tal. Mas o Rui, ele fez quando ele resolveu fazer História, ele fez em várias faculdades, passou em todas, claro, em primeiro lugar em todas, né? E pôde escolher lá qual que ele queria ficar. Eu não tenho esse cérebro brilhante, apesar da cabeça grande, mas o cérebro não é desse tamanho, né? Então, precisamos estudar muito, estudar muito, estudar muito, estudar muito, abrir mão de algumas coisas. Quando a gente tem fase de vestibular, seus amigos te ligam e falam assim, e aí, vamos sair? Não dá, eu estou estudando. Larga isso aí, vamos embora. Eu tenho um projeto de vida. Eu tenho um sonho na minha vida. Eu não posso abrir mão disso. Então, requer de nós o nosso sonho. Requer de nós o foco. Requer de nós dedicação. Requer de nós esforço. Requer de nós abrir mão de um monte de coisa. Mas tem um sonho que Deus colocou no seu coração. E é esse que vai acontecer. Se você abrir mão desse monte de coisa, dedicar em foco, isso vai acontecer. Olha só. Sonhos que Deus coloca em nossos corações. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas, foquem nessas coisas, se concentrem nisso. Não deixe sua mente rodar por aí, não perca o foco. Na Bíblia encontramos irmãos sonhadores, mas que se concretizaram. Por exemplo, em Gênesis 37:5, nós encontramos a história de José. Conhece José, não? Todos conhecem? Aquele que passou na televisão, tem um monte de história também. Aquele lá mesmo. Em Gênesis 37 diz o seguinte: certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Tinha uma rixa entre os irmãos lá. Ele disse: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Por que José tinha certeza daquilo que ele sonhava iria acontecer? Porque José era fruto de um sonho. O pai dele sonhou em ter desposado a sua mãe. Trabalhou 14 anos para ter a sua mãe como esposa. Aos 7 anos ele trabalhou e o pai, o avô de José, deu Lia para ele. Não era o que ele queria. Aliás, vem parênteses aqui, né? O camarada recebeu a esposa, foi para a lua de mel com ela, e só no dia seguinte percebeu que era a mulher errada. Mas está na Bíblia, foi isso que aconteceu. Trabalhou mais 7 anos para ter sua esposa. A outra esposa deu filhos para ele. As ajudantes dela deu filho para ele, Jacó. Só ela que não tinha filho. E ela buscou do Senhor, e o Senhor pôs um sonho nela: vou te dar um filho. Então nasceu esse José, fruto de sonho do seu pai e da sua mãe. Então Deus deu esse sonho para eles. O que aconteceu com o sonho de José? Um de cada vez, por favor, sem tumulto. O que aconteceu com o sonho de José? Se realizou. Por quê? O sonho foi Deus que colocou no coração dele. Meu irmão, quantos sonhos estão dentro do seu coração e que não se realizaram ainda? Quantos sonhos tem aí para se realizar? Deus semeou esses sonhos no seu coração. E se Deus semeou esse sonho no seu coração, meu irmão, vai ser realizado sim, em nome de Jesus. Depende de você. Porque Deus fez a parte dele. Depende de você fazer a sua parte. Você tem a percepção clara do que é o seu sonho? Vamos lá, aqui, alguém tem a percepção clara? Eu não vou perguntar nada, tá, gente? Só para você sinalizar. Você tem a percepção clara do seu sonho? Eu sei exatamente o que eu tenho sonhado, eu sei exatamente o que eu quero para a minha vida, eu sei exatamente o que Deus colocou no meu coração, seja de qualquer forma. Lá atrás, uma pessoa falou para mim, lá atrás Deus usou um irmão para falar comigo, enfim, eu sei o que Deus tem para a minha vida. O que você está fazendo para que esse sonho venha a ser realidade? O que você tem feito para tornar esse sonho realidade? Qual foi a sua participação nisso? Porque Deus projetou isso. Deus colocou isso em você. E aí, depende de você realizar isso. Você quer ver um exemplo? Quando Lázaro estava morto, lá dentro do túmulo, com uma pedra de não sei quantas toneladas na frente, Jesus deu uma palavra de ressurreição para ele, não deu? Certo? Mas Jesus tirou a pedra de Lázaro do túmulo. Tinha gente do lado para tirar, para ajudar, certo? Deus, através de Jesus, deu uma palavra de ressurreição. Lázaro, então,
Reviveu. E como é que Lázaro estava? Alguém lembra dos ensinos aí? Estava todo envolto em ataduras. Uma múmia. Imagina aquela múmia pulando. O que aconteceu? Ele virou Hulk, arrebentou as ataduras? Não, o que aconteceu? Agora vamos usar a imaginação aqui, né? O que aconteceu? Pessoas ao seu redor tiraram-lhe as ataduras. Se apenas a palavra de ressurreição fosse dada a Lázaro, dentro do túmulo, sem ninguém remover a pedra, sem ninguém remover as ataduras, iria resolver alguma coisa? Ele ia acabar morrendo sufocado e preso lá dentro de novo. Ele ia remorrer. Morrer pela segunda vez. Então, você percebe que o nosso sonho, ele precisa de pessoas ao nosso redor. Ele precisa de gente perto de nós. Ele precisa de pessoas que estejam conosco. Não para atrapalhar, não para desanimar, não para dizer você não vai conseguir, mas para dizer vamos junto que nós vamos conseguir isso aí. Daqui sua mão, vou te ajudar a levar até esse ponto. Daqui para frente vem outra pessoa, sempre junto. E acima de tudo, Deus tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida para realizar os nossos sonhos. Amém? Ponto 1. Deus nos ensina a sonhar. Deus nos ensina a sonhar. Eu acredito que quando os sonhos começam a brotar em nosso coração, quando Deus joga a semente, você percebe que é um pouco ainda, não é uma coisa muito clara? Quando você começa a sonhar, não é uma coisa muito clara? Ou só comigo que aconteceu isso? Não era muito claro isso. Não era muito claro. Eu comecei a buscar o Senhor. Falei, Deus, eu estou com um desejo no meu coração. Eu tenho uma impressão forte de algo no meu coração, mas é isso que é para mim? É isso que é para mim? Você percebe que alguns de nós temos habilidades específicas para algumas coisas? Que é natural. Tem gente que não consegue trocar uma... Gente, eu vou revelar a minha idade, né? Uma sola de torneira. Tem sola de torneira ainda, não? Sabe o que é sola de torneira? Aquele negócio, né? Como é que chama? Borrachinha? Corinho? As idades aí, vamos lá. Eu tento, mas tem gente que tem uma habilidade, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu tentei colocar sabe pastilha de parede? Colocar na minha casa, para afinal de contas, fazer uma presença com a minha mulher, né? Ah, deixa comigo, isso aqui a gente faz. Fica lindo. E ela me conhece e falou assim, tá bom então. Mas aí estava a minha arma secreta. Chorei pro meu amigo Lorival, que é um construtor, amigão meu. Ele falou, eu preciso aprender a fazer esse negócio, rapaz. Eu preciso impressionar minha mulher, preciso dar uma força. Aí ele, com a habilidade dele, foi na minha casa um dia, e eu, lógico, já pus uma roupa de aquela roupa que a gente usa para fazer faxina, né? Já está suja de tinta, para mostrar que sabe pintar, já está meio assim e tal. Pus aquela roupa meu pai dizia que era a roupa do clube, né? Pus a roupa do clube, o Lival chegou com aquelas ferramentas todas, aí eu do lado em pé, assim, aquela cara de, vamos lá, estou sabendo, né? Ele fez tal. Gente, uma hora e meia, o cara fez o negócio todo lá, me ensinou como é que é. Agora pergunta se eu consegui fazer alguma coisa. Eu não tenho essa habilidade. Eu vou tentar sozinho, lá no canto, passar uma massinha, põe. Tem pessoas que têm habilidades manuais fantásticas. Tem pessoas que você consegue abstrair coisas. Você fala para ela alguma coisa, ele abstrai coisas fantasticamente rápidas. Outras não. Você percebe que tem algumas coisas a ver com o dom, a ver com o sonho que Deus deposita em seu coração? Eu vejo assim, essas habilidades fluírem nas pessoas. Eu estou de olho no relógio porque de manhã eu me estendi um pouco, né? Vou dar uma corridinha hoje. Eu vejo algumas pessoas com habilidades tremendas e assim, percebe-se que Deus deu essa habilidade para a pessoa. Quando ora por uma pessoa, quando dá uma palavra para uma pessoa. Conhece o pastor Silas aqui, né? Silas é um homem, tem o nome de Deus. Tem algumas situações que eu vejo ele tratar que, quando ele dá uma palavra, eu falo assim, nossa, como diz o pessoal do anterior, que isso? Não pensei dessa maneira. Ele usa um texto da Bíblia para dar uma palavra e eu falo, nunca vi esse jeito, nunca olhei por esse ângulo.
Que é um dom que Deus deu para ele. Um dom maravilhoso de Deus. Gênesis 13, de 14 a 18, diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Em Gênesis 15, 5, 6 diz o seguinte: Deus levou Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Aqui nós vemos como é que Deus começa a treinar Abraão nessa linguagem de fé. Porque imagine, ele era idoso. Ele não tinha filhos. E Deus falou para ele que ele seria a nação que ia brotar dele, seria maior do que as estrelas do céu, do que o pó da terra. Deus tinha que começar a falar com ele para incutir fé no coração dele. E hoje ele é conhecido, na Bíblia ele é conhecido como o pai da fé. Ou seja, Deus hoje está chacoalhando o nosso coração, assim, dizendo assim: eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu coloquei o sonho no teu coração. O que você tem feito com esse sonho que eu te dei? Quanto você tem se mexido? O que você tem se aprimorado para isso acontecer? O que você tem feito para isso acontecer em sua vida? O que nós temos feito? Uma vez o meu filho me falou, eu estava numa situação muito confortável, muito tranquila, realizando os meus sonhos, realizei um monte de sonhos que eu tinha. Sabe quando isso é um perigo de realizar sonho também, é ficar no comodismo, né? Realizou o sonho, beleza, tranquilo. O meu filho falou assim para mim: pai, você deixou de sonhar. Ele tinha 15 anos, meu filho mais velho. Você deixou de sonhar. O que é isso, menino? Respeito. Ele falou assim: pai, você não tem mais brilho no olho. O seu olhar não brilha mais. Quando você fala de tal assunto, não brilha mais. Cadê aquele olhar que brilhava no seu coração? Para mim foi assim, ó. Pau! Sabe aquele tapa que você leva quando você está em pânico? Não sei se você ficou em pânico por tomar um tapa, mas a gente vê na televisão, né, gente? Já fez treinamento de incêndio aqui na empresa? Não tem esse negócio? Fala que a pessoa tem pânico, não é coisa que você faz, dá um tapa nela, pau! Opa, que isso? Ele para o pânico para brigar com você, mas pelo menos ele traz atenção para você, né? Foi um tapa na minha cara aquilo. Eu senti Deus usando o meu filho para dar um tapa na minha cara, me acordar. Cadê seu sonho, moleque? Tem um monte de sonho no teu coração que eu coloquei, e você agora está aí nessa vida mansa aí? Para com isso. E fui atrás dos meus sonhos, fui correr atrás dos meus sonhos. E ainda tem um monte de sonho que estou correndo atrás, me preparando para eles, porque se Deus colocou no meu coração esse sonho, Ele vai fazer concretizar isso na minha vida. Então, se você aqui hoje, meu irmão, entrou com um sonho, mesmo que seja embaixo do tapete, que você escondeu lá para ninguém ver, porque, claro, quando eu falo de sonho, eu estou falando aqui baseado no que nós lemos aqui, que for bom, agradável, honesto, sincero, louvável, esse tipo de sonho. Não vem aqui, meu sonho é ganhar, que meu time ganhe um campeonato. Tudo bem que é um sonho, mas vai querer que Deus também vá lá, porque todo mundo, tudo que é time, pede para Deus. Já pensou nisso? Já pensou nisso ou não? Que vai bater um pênalti lá? Você acha que só a gente pede para Deus? O outro lado não pede. Já pensou nisso ou não? Eu lembro... não lembro mais não. Não lembro mais o nome. Essa idade está indo embora mesmo, não lembro mais o nome. Foi uma Copa aí que teve uma decisão por pênalti. Que o Brasil ganhou no pênalti. Baggio, era Baggio? Baggio. Tem uma foto icônica, né? O Baggio com a cara triste assim e o goleiro lá, assim, porque o cara errou. O goleiro não tinha que festejar nada, o cara que errou o pênalti, né? Ele estava festejando e tal.
Aí o pessoal começou a falar, não, porque você vê, o goleiro é cristão e o Baggio não é. Você acha que a Itália inteira não estava orando pelo cara acertar o pênalti lá para ganhar do Brasil? Era só a gente que estava aqui, ô Senhor, manda vento, tira aquela bola. Ah, para, né? Não era isso, né? Deus estava ensinando visões para Abraão. Se você quer ter novas experiências de fé, então você precisa aprender a sonhar mais alto. Você precisa viver um pouco mais a fé. Você precisa ter uma experiência nova em oração. Buscar do Senhor uma experiência nova. Gente, o Anésio tem uma frase, um texto que ele fala que eu acho demais. Porque assim, você olha para um cemitério, você vê quantos livros enterrados ali, não? Que nunca foram escritos. Você vê quantas realizações, quantas invenções enterradas lá que nunca foram feitas. Por quê? Não foram atrás dos seus sonhos. Ah, mas não tiveram condições. Não foram atrás dos seus sonhos. Ah, mas não deu. Não foram atrás dos seus sonhos. Nós precisamos correr, buscar os nossos sonhos. Precisamos nos preparar para aquilo que Deus falou com você. Deus colocou um projeto no meu coração de fazer uma transformação na área da música, a área que eu mais trabalho aqui na comunidade. Nessa comunidade, há 15 anos atrás. Como fazer uma coisa diferente numa época que todo mundo cantava corinhos. Lembra dos corinhos? Os dinossauros da fé, lembra do corinhos aqui? Aqueles que têm vergonha de levantar a mão, lembra também? A gente cantava, né? Era uma bênção e tal. Mas a gente tinha uma direção de Deus para fazer uma mudança naquilo. Como fazer aquilo? Naquela época, algumas das principais canções que a gente cantava, assim, que a gente queria cantar, elas eram originárias de uma produtora chamada Integrity Music, que era americana, que brotavam de lá canções, ministros como Ron Kenoly, nós trouxemos aqui na Carisma, Don Moen, nós trouxemos aqui na Carisma, e logo depois Darlene Check, que é lá da Austrália, da Hillsongs da Austrália. Começou a invadir o mundo essas canções. Começou a brotar um sonho no meu coração de ter com esses irmãos. Eu queria beber dessa fonte. Queria ter com esses irmãos. Queria poder sentar do lado da Darlene e perguntar, escuta, o que te levou a escrever? Conhece aquela canção Aclame ao Senhor? Todos conhecem aqui? O que te levou a escrever essa canção que é cantada em todo o planeta? Como é que vocês são inspirados? Queria conversar com ela sobre isso, sobre com o Ron Kenoly, com outros. Mas e aí? Primeiro, eles moravam tudo fora do país. Segundo, eu não falava inglês. Terceiro, eu não tinha passaporte. Quarto, eu nem sabia onde era Integrity Music. Então como é que eu queria realizar um sonho se eu não me preparava para aquele sonho? Comecei a estudar inglês, tirei meu passaporte. Aí, olha que coisa incrível, né? E eu compartilhei meu sonho, como eu falei aqui, com alguns irmãos do meu lado, pessoas que estavam do meu lado. Compartilhei esse meu sonho com eles. Um belo dia, na minha casa, recebi uma carta, naquele tempo existia carta ainda, recebi uma carta com o logotipo da Integrity Music, quase caí. Sabe quando você pega a carta assim, não quer nem ler, fica tremendo assim? O que será que é isso? Um convite para eu ir para lá, participar de uma gravação do Ron Kenoly. Falei, mentira, isso pode ser pegadinha, os caras sabem, essa turma fica zoando comigo. E já veio um convite para eu levar na embaixada para sair o visto. Aí fui lá, né? Levei o visto e tal. Gente, o sonho se realizou. Fui lá. Aconteceu com os irmãos, aprendi com os irmãos. Deu um tempo tremendo. Voltei. Deus proporcionou que eu viajasse para a Austrália. Nunca imaginei que ia viajar para o outro lado do planeta. Deus me levou até lá. Tudo aquilo que eu queria fazer, eu fiz. A gente sentou junto. Conversei com a Darlene. Tivemos um tempo tremendo. Ela explicou o coração dela. E eu falei assim, Deus, obrigado porque o Senhor realizou os meus sonhos. Era um projeto de Deus para esta comunidade. Deus tinha um projeto para esta comunidade e me usou, entenda esse meu usar aqui no bom sentido, como canal para essa comunidade acontecer e viver esse tempo que Deus queria que ela vivesse. Foi um marco na nossa história, quem é mais antigo aqui sabe disso,
um marco na nossa história, o contato com esses irmãos. Mas nasceu do quê? De um sonho que Deus colocou no nosso coração. Amém, meu irmão? Segundo, livre-se dos pesos. Hebreus 12, 1 ou 2 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus diz o seguinte, meu querido, é o seguinte: se livra de tudo que te prende e te atrapalha, para que você possa correr, para que você possa realizar esses projetos que eu tenho para você. Às vezes, nós não realizamos esses projetos porque ficamos parados por tanto peso sobre nós. E eu estou falando aí de peso de pecado, eu estou falando de peso de atividades, estou falando de peso de muita ocupação, que nós negligenciamos o projeto e o sonho de Deus para as nossas vidas. Às vezes é difícil abdicar, abrir mão de uma coisa que você gosta muito de fazer, mas está te impedindo de você correr para o projeto que Deus tem em sua vida. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão, quando Deus pediu seu filho. É difícil dar. É muito difícil dar. Deus pede de nós algo que nós gostamos muito, mas que isso é peso para as nossas vidas, que nos impedem de correr para realizar e alcançar os sonhos que o próprio Deus colocou em nossos corações. Nós achamos que a coisa é difícil e muitas vezes nós não alargamos o osso. Entende o que eu estou falando? Às vezes Deus tá falando para você assim: meu irmão, você está na igreja, você faz parte da liderança da igreja, você tem lá o seu papel, mas eu estou te falando para você largar disso e fazer tal coisa dentro da própria igreja, mas larga isso aqui. Aí você fala: isso não é Deus falando, isso é o diabo falando na minha vida. Meu irmão, Deus está falando com você. E você não quer ouvir Deus porque você não quer abrir mão daquilo que você gosta. Infelizmente, eu tenho as bailarinas do diabo, que são as diabetes, né? Eu tenho diabetes. Uma das coisas... Vocês nunca pararam para fazer essa analogia? Não? É? Poxa, eu achei que era tão normal. Tinha lá as chacretes, as silvetes. Os mais antigos lembram das boletes? Tem as diabetes. Né? Então, eu tenho uma opção. Me cuidar e abrir mão da coisa que eu mais gosto. Sabe o que é a coisa que eu mais gosto? Pudim de leite. Gente, aquilo é uma tentação. Sabe aquela piadinha que o pessoal conta? Você gosta disso? Gosto. E daquilo? Gosto. E de pudim de leite? Vixe! É isso. Aquilo é uma tentação para mim. Hoje eu fui almoçar na casa dos meus cunhados, o pessoal da minha família está aqui, e eu passaram um doce no final lá, e me deu vontade de comer aquele doce que estava bonito. Minha sogra fez aquele doce. Eu falei: meu Deus, mas se eu comer, vou ter que tomar 1 quilo de remédio para poder segurar isso aqui. Vai, pé na jaca, dá o doce aqui. Aí eu comi uma colherinha assim. A minha mulher já trouxe isso aqui para mim, né? Mesquinharia que você não tem noção. Eu dei uma colheradinha assim, a minha consciência falou assim: bonito, né? Aí eu coloquei o doce de volta e falei: é, bonito. Vamos apreciar o doce. Então tem hora que você tem que abrir mão. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que decidir. Eu quero viver, eu quero comer pudim de leite. Eu acho que viver é mais legal do que comer pudim de leite. Eu posso comer outras coisas, né? Posso comer coisas diet, mas pudim de leite é especial. Não tem diet que faça aquilo, né? Mas assim, eu tenho que ter uma opção na vida. Então às vezes Deus está pedindo da gente alguma coisa que é muito bom. Está falando assim: gente, larga disso, porque eu tenho planos maiores para você. Solta o osso e vai lá para frente, que eu tenho coisa melhor para você. Deus falou isso com você alguma vez já, meu irmão? Alô? De novo, alô?
Deus falou com você isso de alguma vez ou não? É verdade. Existem muitas coisas que nos prendem, nos seguram e nos impedem de correr, de ir em frente, de caminhar, de prosseguir. Tem muita coisa que nos coloca como raízes no lugar. Eu não estou falando só lugar físico, eu estou falando de coisas, situações. E Deus está falando, vai, larga daí, vem para frente, vem aqui, eu quero te dar isso aqui, o meu projeto é isso aqui para você. E você fica agarrado numa coisinha pequena lá atrás. Deus tem algo maior, Deus tem algo maior. Deus tem um foco na sua vida, então meu irmão, foque naquilo que Deus te deu. Para de olhar o sonho do outro. Olha para o seu sonho. Você pode ajudar o irmão? Ajude. Mas não esqueça o seu sonho. Não esqueça o seu sonho. E sempre que você puder, com pessoas da sua confiança, aquilo que o Rodrigo falou, de pessoas que te ouvem, que te suportam, que te dão ajuda, com essas pessoas compartilhe sempre os seus sonhos. Porque essas pessoas vão ser os balizadores daquilo que você está fazendo. Eles vão te dizer, o que você fez com o sonho que você tinha em tal hora, tal momento? Lembra que você falou para mim que Deus colocou no seu coração? Cadê? Você fala, é verdade. Eu tenho alguns amigos, a gente se reúne toda terça-feira para orar, buscar o Senhor. E toda terça-feira a gente checa o que Deus falou com a gente, o sonho que Deus colocou em nossos corações e o que nós estamos fazendo para alcançar esses sonhos. É sempre assim, um cobra do outro, que a gente acaba fazendo um checklist de como está a nossa vida diante de Deus para realizar esses sonhos. Deus tem esse projeto em nossas vidas, meu irmão. Não saia atirando para todo lado, não. Foque naquilo que Deus colocou em seu coração. Uma das causas dos sonhos não se realizarem, sabe qual é, meu querido? Você deixou de ouvir Deus. Você deixou de ter contato com Deus. Quantos pais nós temos aqui? Pais, mães e pais. Você incentiva seu filho nos seus sonhos e projetos? Não é? Você acha que Deus não nos incentiva também? O tempo todo falando com a gente, vai. Silas falou um negócio aqui hoje que eu achei muito engraçado. Interessante. Você já recebeu um abraço pessoal de Jesus? Nossa, que silêncio. Já recebeu um abraço pessoal de Jesus? Sabe como é que Jesus te abraça? Quando você abraça alguém. Quando você é abraçado por alguém, é Jesus te abraçando. Quando você abraça alguém, é Jesus na sua pessoa abraçando outra pessoa. Porque Ele está em nós. Em nós. Então, meu irmão, quando a gente perde o contato com Deus, é aquela hora que a gente fala assim, eu não quero mais falar com Deus. Mas Deus continua te ouvindo. Porque Ele é bom. Ele continua te cuidando. Ele continua te tratando, te amando. Porque Deus é bom. Não é porque você virou a cara para Ele, que Ele vai virar a cara para você. Ah, tá de mal? Tô de mal. Deus não faz isso. Vou apelar de novo para a figura de pai e mãe. Porque seu filho foi mal criado com você, falou um monte de absurdo para você. Se você vê ele em perigo, você não vai salvá-lo? Ou você deixou de gostar do seu filho porque ele falou um monte de abobrinha para você? Não, mas meu filho, fora daqui. Ah, para, né? Você não vai fazer isso, faz. Você acha que Deus faz isso com a gente? Pastor, o irmão pecou, e você está pecando mais ainda para apontar o erro do irmão. Deus cuida de nós. Deus nos ama. Agora, use Deus no sentido de se agarre no Senhor o tempo todo para que Ele dirija seus sonhos. Não deixe seus sonhos à sua mercê, porque não vai dar coisa boa. Provérbios 28, 26 diz o seguinte, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E a sabedoria vem de quem? De Deus. Provérbios 2, 6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento
e o discernimento. Meu querido, é ter no coração uma ideia que veio de Deus. É ter na sua mente sintonizada com os pensamentos de Deus. Não é sair por aí tendo qualquer ideia e dizendo assim, Deus, me abençoa. Geralmente é dizer assim, Deus, onde é que você está abençoando? Quero estar aí. O que Deus está fazendo em sua vida? O importante é separar um tempo para Deus, meu irmão. Um tempo na sua vida, na sua agenda. Tanta agitação que nós temos em nossas vidas. Já parou para pensar o seu dia, como é que é? Faz o checklist do seu dia. Que horário você colocou lá para ter uma reunião com Deus? Ninguém me falou do seu schedule dessa semana? Essa semana agora, segunda-feira, qual o horário na sua agenda para falar com Deus? Eu sei que você tem reuniões, também tem. Trânsito, deslocamento, reunião com cliente, reunião com fornecedor, reunião. Chega em casa cansado, toma um banhão, aqueles que tomam banho à noite, dorme. Dia seguinte, reunião, rotina, reunião, rotina. E Deus? Eu não tenho tempo para os meus sonhos. Não, você não tem tempo para Deus. Porque se você reservar um tempo na sua agenda, já que a gente não consegue fazer espontaneamente, vamos fazer na agenda. Põe na agenda, dia tal hora, eu vou ter uma reunião com Deus. Faz a pauta, a reunião, os assuntos que você quer tratar com Deus e começa a orar para o Senhor. E depois você para e ouve Deus. Porque geralmente a gente ora assim, Deus, Senhor, Senhor, amém, levanta e vai embora. E Deus fala, estou falando com você, vem cá. Você vai embora. Esquece Deus. Para e ouve Deus. Para os seus sonhos se realizarem. Eu preciso dizer o seguinte para você. Todo sonho perfeito vem pela oração. Todo sonho perfeito vem pela oração. E mais, busque uma nova experiência de oração em sua vida e você vai notar quantas coisas novas Deus ainda tem para revelar para você. Segredo. Busque novas experiências de oração. Eu tenho uma facilidade muito de adorar a Deus enquanto eu canto. De buscar oração enquanto eu canto. Eu gosto disso. Então, eu estou no meu carro, eu ponho música e canto. Se eu vou orar, eu acabo cantando. Eu começo a orar e acabo cantando para Deus. Até minha oração vira canção para Deus. Porque é assim que eu me relaciono com Deus. Você precisa achar o seu jeito de se relacionar com Deus. O seu jeito de falar com Deus. Mas não deixe de falar com o Senhor. Os sonhos que você tem aí em seu coração, foi Deus quem os semeou. É Deus quem os alimenta. Se você não tem relacionamento com Deus, não ora, não busca o Senhor, esses sonhos vão morrendo dentro de você. Esses sonhos vão morrer dentro de você, meu irmão. Não deixa acontecer isso. Cada sonho que você deixa de lado, o que disse aquela frase? É um pedaço do futuro que não vai existir. Livre-se do peso que te impede de correr. Livre-se do pecado que faz separação entre você e Deus. Livre-se dos enroscos que te prendem. Siga em frente naquilo que Deus planejou para você. Busque a sabedoria vinda do Senhor para colocar em prática os seus sonhos. Não saia fazendo coisas sem refletir, sem buscar a Deus. Em Provérbios 13:16 diz o seguinte: todo homem prudente age com base no conhecimento. Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Meu irmão, mantenha o seu foco no Senhor. Ponto 3. Correndo agora, hein? Livre-se dos entulhos. Alguém aqui tem entulho na vida ou não? Um corajoso, 2 corajosos, 3 corajosos. Tem entulho na vida aí, meu irmão? Livre-se dos entulhos. Olha só o que diz em Gênesis 26:18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias do seu pai Abraão, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos mesmos nomes que seu pai havia chamado. Quero comparar aqui esses entulhos, esses poços com as nossas vidas, com os nossos sonhos. Deus deu sonhos, começou a brotar água desse sonho, começou a crescer. Vieram os filisteus e entulho nele, joga entulho em cima dele,
joga pedra em cima do sonho, diz que não, você não pode, você não vai conseguir. E esse sonho começa a ficar entulhado, o nosso poço começa a parar de verter água, e vai crescendo esses entulhos, por mais entulho de inveja, por mais entulho de negatividade, por mais entulho de pecado. O que aconteceu com os nossos poços? Secaram. Mas Deus, sua bondade eterna, vai levantar alguém, meu irmão. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai lá levantar alguém que vai cavar esses poços mais uma vez na sua vida. Vai tirar esses entulhos do pecado, vai tirar esses entulhos da arrogância, vai tirar esse monte de entulho que foi colocado no seu poço. E esse poço vai voltar a brotar água outra vez, e você vai voltar a sonhar o sonho de Deus na sua vida, meu irmão. Tome isso como verdade em sua vida. Você acha que é possível, eu que sou surdo, por exemplo, tocar um instrumento? E aí? Você acha uma pessoa surda capaz de tocar um instrumento? Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você é um professor de música, de instrumento, daqui essa criança, ela é surda, e ela quer aprender a tocar violino. O que você faria como professor de música? O que você falaria para essa mãe ou para o pai? Estou ouvindo, vamos lá? Oi? Não entendi? É possível? Você, como professor de música, pegaria uma criança surda para ensinar a tocar? Eu estava pesquisando na internet e eu achei uma lição para a minha vida, que espero que seja para a vida de vocês. Achei um vídeo. Beleza aí? Preparado? Como diria antigamente, na ponta da agulha, aí o vídeo. Alguém sabe o que é essa expressão ponta de agulha, não? Hã? Essa irmã que sabe tudo. É. Lembra dos LPs ou não? Quando você punha o disco na agulha, né? Tá na ponta da agulha, tá só soltar. Pá! Vamos ver.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขาจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับ
เธอกันเลยครับ Fantástico. Fantástico. Irmão, se você estiver nessa situação, comece a desentulhar os poços. Comece a tirar tudo fora. Joga para fora tudo que está dentro de você. Tudo que está te impedindo de crescer. Tudo que está te impedindo de realizar os sonhos de Deus. Não ouçam palavras negativas acerca dos seus sonhos. Não dê atenção para as pessoas que olham sempre do ponto de vista negativo. Delas que não contribuem, não agregam, não trazem nada de bom para você. Quando você tem grandes sonhos, surgirão grandes desafios, surgirão grandes problemas. Eu vou dizer uma coisa para você: não desista, não pare de crer, jamais, porque Deus está no controle desse seu sonho. Amém, meu irmão? Fique em pé por um tempo comigo. Ande do lado de pessoas que sonham. Caminhe com pessoas que sonham. Pessoas que já alcançaram alguns sonhos em Deus, porque eles vão te ajudar a perseguir o sonho e chegar a alcançar o seu sonho. Ande com pessoas que possam te agregar. Ande com pessoas que amam a Deus, porque eles podem te incentivar a amar ao Senhor. Ande com pessoas que amam pessoas, porque isso vai contagiar você e você vai passar a amar pessoas. Deus desenhou sua vida, meu irmão, perfeita. Deus fez um projeto da sua vida perfeita. Deus colocou no seu coração esses sonhos. Eu estou insistindo nisso. Está no seu coração, está pulsando dentro de você agora. Está aí Deus falando com você nesse momento. Deus está lembrando, trazendo à sua memória os sonhos que Ele colocou no seu coração, os desejos, os projetos. Isso não foi jogado fora, não, senhor, não, senhora. Tudo que Deus planejou para você é para ser realizado. Ah, mas está difícil. É para ser realizado. Deus nos capacita para isso. Eu pedi para o pessoal cantar uma canção aqui. E eu vou passar 5 minutos com vocês. Vocês permitem? Tudo bem? Nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Mas eu queria que você fizesse dessa canção um ato, entenda o que eu vou dizer, um ato de rebelião contra o mundo, um ato de resistência contra aqueles que querem apagar ou matar os sonhos que estão dentro de você. Um ato de dizer assim: Deus, eu quero agora pegar na sua mão e colocar todo o meu projeto de vida de volta no lugar que ele está, que ele deveria estar, que é diante do Senhor. Me capacite e me ajude a isso. Eu sei que é muita coisa numa canção só, mas faça isso agora. Vamos cantar essa canção.